Que Jesus, nosso mestre, guia maior, ilumine os caminhos da vida de todos nós. O assunto em pauta para o tema livre de hoje é a pintura mediúnica ou psicopictografia. Depois tem o Espiritismo Responde. Uma pessoa diz que um filho seu desencarnou tragicamente alguns meses atrás. Ela tem tentado se comunicar com ele sem êxito e pergunta se deve continuar insistindo para obter esta comunicação. E a segunda pergunta é se os espíritos podem nos fazer mal e, em caso positivo, o que podemos fazer para evitar esta má influência. E as razões dos fatos, na reportagem de capa da revista Veja, do último dia 6 de julho, sobre o médium goiano João de Deus. Especialmente para você, meu amigo, você, minha amiga, Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos, nós estamos aqui iniciando nosso quadro Tema Livre do programa de hoje. Estou na presença do Carlos Augusto Parchin, do Joilson Mendes. Nós vamos falar aqui sobre mediunidade, a pintura mediúnica, que é uma classe especial de fenômenos mediúnicos, ou psicopictografia. Parchin, por favor, uma definição desse tipo de mediunidade. É uma mediunidade específica, onde a comunicação dos espíritos se dá através da imagem, mais propriamente dito, da pintura. Seria o equivalente à psicografia, só que a comunicação, nesse caso, vem através da pintura. Joilson, existem algumas nuances nas técnicas de se produzir essas pinturas. Às vezes o médium utiliza das duas mãos, até dos pés. Eu gostaria que você citasse alguns casos específicos que puderam já ser divulgados. Sim, às vezes, né, a pintura é feita com as duas mãos, simultaneamente, como demonstrado no Globo Repórter do dia 22 de agosto de 1991, com os médiuns José Medrado, de Salvador, e Luiz Antônio Gasparetto, que produziram ao vivo quadros atribuídos a Monet, Portinari e Renoir. Teve também com os pés e as mãos, como o mostrado em outra edição do mesmo programa do Globo Repórter, de 24 de agosto de 1998. 24 de abril. De abril, perdão. 24 de abril de 1998, com a médium Valdelice Salum, que atua já há 30 anos nessa atividade. E um perito em artes admitiu que havia muita semelhança com a arte de Van Gogh, embora numa forma mais primitiva, pelo fato de usar as mãos. Pois é, o interessante, né, Parchin e Joilson, talvez o grande diferencial desse tipo de produção, além do tempo que nós vamos ver depois, que é a rapidez com que esses quadros são produzidos, é que, gente, eles usam realmente as mãos, não usam pincéis. Eu já tive a possibilidade de assistir acho que duas apresentações, eu não sei se vocês já tiveram também essa oportunidade, mas o médium fica de olho fechado numa mesa com vários tubos de tinta, inclusive, né? Dependendo do tipo da pintura, porque às vezes é óleo, às vezes é acrílico, né? E eles ficam de olho fechado e vão pegando, aparentemente aleatório, pegam uma bisnaga daqui, espreme ali uma quantidade em cima de uma tela e vão misturando aquilo. Parece um processo totalmente caótico. E, no entanto, acaba depois, no final, em pouco tempo, parecendo um quadro coerente e realmente, de um modo geral, muito expressivo. Agora, há relatos também, né, Parchin e Joilson, de dois espíritos atuarem simultaneamente, cada um usando uma mão do médium, e depois as assinaturas aparecerem de ponta cabeça. Esses são fatos extraordinários. Eu sei que o Joilson depois tem algumas coisas a acrescentar, em relação especificamente a uma determinada médium brasileira que trabalha com isso. Agora, Parchin, em relação a uma polêmica, muitas vezes dentro do próprio movimento espírita, esse tipo de produção, às vezes é questionado em relação à autoria, né? Porque são assinados normalmente por grandes nomes, ali até o Joilson citou, Monet, Portinari e tantos outros, Renoir.
E muita gente fica fazendo comparação entre a produção do autor enquanto encarnado e depois de desencarnado, através desse tipo de mediunidade. Eu gostaria que se fizesse um acréscimo aqui. Eu fiz um levantamento de pessoas especializadas que elencaram pelo menos 6 situações que, de certa forma, comprometem uma fidelidade maior entre a produção do espírito enquanto encarnado e enquanto desencarnado. Por exemplo, situação de desequilíbrio do espírito por abusos cometidos durante a vida. E como desencarnado, então, ele teria uma dificuldade. O que é que Isso é uma verdade. Só nós analisarmos a situação de qualquer espírito desencarnado, ele está numa nova situação, onde ele responde pelos problemas, pelos defeitos que afloram, por tudo que ele fez. É natural que exista uma diferença, vamos dizer assim, de personalidade entre o desencarnado e o encarnado, que vai se refletir no conjunto da sua obra. Um outro item que eles citam, que a qualidade, né, da produção depende do intermediário, quer dizer, do médium. Como ele está naquele dia, suas condições morais, o conhecimento da arte, que alguns têm um pouco mais, outros não têm nada. E nesse aspecto aí, eu acho que me permite fazer talvez até um paralelo com a própria psicografia, né? Exato. Aquilo que ele, em termos da arte, o que conhece de conhecimento geral e tal. Mas influencia isso o médium, o dia dele? Você definiu muito bem. A própria condição do instrumento mediúnico, por exemplo, um analfabeto terá dificuldade na psicografia por não estar completamente habilitado. Da mesma forma, nós sabemos, e todo espírita sabe, que o preparo do médium é fundamental. Tem dia que o médium não está bem e terá muita dificuldade no processo de comunicação. E isso influencia muito. O Joilson, o Gasparetto, nós citamos aí um pouco antes, ele disse assim, ele fez uma comparação, disse que pintar usando a mão de um encarnado, algum espírito naturalmente que comunicou isso para ele, fez essa comparação. Pintar usando a mão de um encarnado é como tentar assinar um cheque guiando a mão de uma criança. Então, essa situação, os próprios espíritos falam, né, como já foi comentado aqui, a respeito de buscar a informação no cérebro do médium para então utilizar. Só que muitos médiums, eles precisavam de tempo para essa prática, para desenvolver, para facilitar o trabalho dos espíritos. Então tem casos de médiuns que ficaram ali 6 anos praticando, treinando, para depois vir então a fazer as pinturas de uma forma mais, a gente pode dizer, comprobatória, né? Mais legitimidade. Tem médiuns que ficaram às vezes 1 ano trabalhando, semanas pintando, só fazendo rascunhos, para então aí os espíritos virem e se utilizarem. É como se fosse uma forma de treinamento para o médium. O tempo da produção, que é muito rápida, né? Porque um pintor, para fazer um quadro desse, que o Picasso, o Renoir fazia, às vezes é trabalho de muitas semanas, meses às vezes, né? Dependendo do tamanho e tudo. É um tempo relativamente curtíssimo. Em média, no caso de uma médium que eu fiz um levantamento, chamada Regina Souza, foi acompanhada por uma graduanda de Ciências Sociais da Universidade de Campinas, é de 15 minutos para a produção em giz pastel e 20 minutos para tinta a óleo. Dificulta, né? Quase impossível fazer uma... Essa talvez seja a grande comprovação de que é um processo mediúnico. Porque os grandes artistas, alguns no perfeccionismo, levavam meses na produção do quadro. E em 15, 20, 25 minutos no máximo, uma obra completa está ali pronta, e muitas vezes 2, no caso simultâneo. E isso é uma comprovação de que algo extraordinário está ocorrendo ali. O Gasparetto pintou uma obra uma vez que foi em 5 minutos, foram cronometraram. Tem alguns que são menores, em média 15, mas às vezes é bem menos. Então, Joilson, outra coisa que eles citam ali é que muitas vezes, existe isso, a gente conhece bem a situação, tem às vezes muitos médios recebendo, por exemplo, uma comunicação, eles se identificam com Bezerra de Menezes. Aí diz, puxa, mas então deve existir um monte de Bezerra de Menezes, né? Na verdade, em termos de pintura também, porque eles que no plano espiritual existem escolas de pintura. Então, às vezes, aparece um indivíduo porque pertence àquela escola. Eu cito até um exemplo de assinatura, Escola Vincent,
né, de Vincent van Gogh. De Van Gogh. Essa possibilidade também é real, né? Também, não necessariamente que foi o espírito que pintou, mas digamos assim, uma falange Um discípulo, de espíritos, né? Um discípulo daquela escola, né? Daquela escola ligada a ele. Então, e uma informação comum a esse tipo de médiuns também, eles falam que existe aí, a gente tem uma outra situação que eu gostaria que o Parchin opinasse, que teria um valor curativo através das cores. A gente sabe dentro da doutrina espírita que o espiritismo não adota a cromoterapia. Isso é uma coisa estranha. Mas nesse tipo de situação, e aí que entra um problema. Porque, segundo essa médium Regina Souza, que eu citei há pouco, ela disse que, inclusive, o Chico Xavier endossou essa informação, né? De que realmente há uma energização, primeiro uma energização do quadro. Quem adquire o quadro, leva para casa, não sou eu que estou dizendo, são essas pessoas especializadas, médiuns inclusive, que foram orientadas. Como é que você vê isso aí, Parchin? Bom, nós temos que analisar que energias são distribuíveis e são possíveis de serem irradiadas. É possível até, porque a obra tem uma finalidade, ela não é uma obra pela obra, ela tem algum objeto de ser colocado. Como isso ainda é difícil de nós comprovarmos, nós temos que aceitar com cautela até que se possa comprovar que isso é efetivo. Há uma possibilidade sim, ainda não comprovada. O Joilson teve uma experiência ali numa sessão dessas, né? Num meio militar, num círculo militar, e você está com essa informação aí? Foi um trabalho feito pela médium Regina Souza. Ela afirma que foi comprovado com seus quadros quando realizou uma sessão num recinto militar e a energia emanada dos quadros pôde ser mensurada por um sargento, verificando-se que irradiava 4 metros de distância, muito maior do que a emanada por outros objetos comuns. Então vejam só a diferença, né? 4 metros de distância emanava a energia dos quadros dela em relação aos outros objetos na sala. Pois é. A gente precisa falar aqui um pouquinho também sobre a comercialização desses quadros, que é um outro questionamento. O que se faz? É uma fábrica de dinheiro? Primeiro que os valores, evidentemente, em relação às pinturas daqueles autores enquanto encarnados, incomensuravelmente menores, né? Tem a título de curiosidade aqui que em 2008 uma obra pintada em giz pastel custava cerca de R$200. E a óleo 700, uma grande, 400, uma pequena. E elas são sempre destinadas, ou quase sempre pelo menos, uma parte para cobertura das despesas de viagens, do material, né, que é bastante grande, das tintas, tudo, e sempre um percentual elevado para obras assistenciais. Então, até onde eu sei, não sei se vocês têm alguma informação em contrário, essas médias mais conhecidas, a Regina Souza, a Valdelice, tem algumas outras aí, sempre fazem esse tipo de direcionamento, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho ali, Joilson, uma história ali do Agostinho Leságios, tem aí aquele minerador? Então, ele era um minerador simples e em 1911 ele ouviu, né, que, assim, ele trabalhando na mina, ele ouviu assim, um dia serás pintor. E ele ficou com aquilo. Depois ele foi conhecer o espiritismo e então foi quando ele começou a desenvolver a sua pintura mediúnica. Então, numa sessão, a sua irmã Maria, né, morta 3 anos antes, executou desenhos automáticos. Ele então passou a pintar em 1927 e, convidado por Eugène Osti, apresentou-se diante de cientistas. E ele recebeu até uma medalha de prata em uma exposição na França. Tem um caso interessante desse Agostinho, que ele pintou um quadro do Egito, de uma parte lá do Egito, e foi falado para ele que quando ele fizesse aquela pintura, estaria próximo a viagem dele para o Egito. Quando eles chegaram ao local, que eles viram lá e conseguiram identificar aquele quadro que ele havia pintado. E ele percebeu então que foi ele quem havia pintado numa encarnação anterior em que ele era pintor. Então veja só, interessante, ali a gente fica se perguntando, né? Nesse caso, foi mediúnico ou foi anímico? É uma pergunta que pode ficar aí. E para encerrar, aproveitando que está com você lá, tem algumas da Mariluza Moreira Vasconcelos, né?
Tem algumas coisinhas que, se você puder sintetizar um pouquinho, é muito, muito interessante esses dados referentes a essa médium. Então, ela tem obras em acervos particulares de pelo menos 12 países. É um total de 55 mil obras de Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec, de Cavalcanti, Van Gogh, Da Vinci, Michelangelo, Portinari e Matisse. São as obras, ele tem, veja só, são 55 mil obras espalhadas nos museus pelo Tinha mundo. mais alguma coisa sobre ela, né? Dela, que eu me lembre não. Me pareceu que tinha. Bom, então, de qualquer forma, você quer fazer algum acréscimo? Não, Estamos praticamente em cima já da foi hora. colocado. Só para a gente fechar, né? A gente pode, de repente, voltar depois em outro momento, algumas coisas, alguns detalhes, alguns casos ilustrativos que ainda não deram tempo de a gente passar tudo. Mas é interessante. É uma faculdade sui generis, né? Não é tão comum a gente ver esse tipo de mediunidade, mas é muito interessante, porque realmente se você não partir para a hipótese espírita, não há outra explicação, concorda, Parche? Com certeza, a ciência às vezes tende a negar ou a buscar explicações até ilógicas, quando deveria se dedicar a buscar o porquê dessas causas. Porque a explicação às vezes é muito mais simples, né? Muito mais simples. Simplesmente você recusa E mais por lógica. teimosia. E muitos quadros desses foram analisados até por peritos judiciais. Sim, sim. Né, e foram dados como verídicos. É verdade. Muito bem, meus irmãos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui e segue o nosso programa. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Prezados amigos, dentro do quadro O Espiritismo Responde, temos duas perguntas bastante interessantes que os nossos amigos telespectadores nos mandaram. A pergunta número 1, de uma mãe: desde a morte trágica de meu filho, alguns meses atrás, tenho tentado obter uma comunicação dele e não tenho conseguido. Por favor, me oriente se devo continuar tentando. Bem, a nossa prezada amiga, todos, não é? A busca por uma comunicação não é uma coisa errada, mas nós temos que ter muito cuidado. Há, né, infelizmente, no nosso mundo, muitos charlatões, muitos aproveitadores, muitas vezes casas mal orientadas, onde a pessoa pode se defrontar com problemas na busca dessa comunicação de um ente querido que partiu. Nós temos sempre que tentar isso da maneira mais coerente. Qual é a maneira mais coerente? Buscar uma casa espírita bem orientada, uma casa espírita séria e começarmos a estudar dentro dessa casa, a trabalhar dentro dessa casa, a conhecer os processos mediúnicos, como eles ocorrem,
a nos disponibilizar para o trabalho. Esse é um caminho que predispõe à comunicação, se essa puder ocorrer. Nós temos que ter certeza de que nem todas as comunicações são possíveis. Muitas vezes não há necessidade delas, muitas vezes não há mérito da nossa parte ou da parte do espírito que desencarnou, muitas vezes não há oportunidade para que isso venha a ocorrer. Então nós temos que deixar que as coisas ocorram de maneira naturalmente, como se diz popularmente, dar tempo ao tempo. Então, dentro da casa espírita, bem orientada, nos disponibilizando ao trabalho, nos colocando à disposição da espiritualidade para as mais diversas atividades no bem, na caridade, na verdade, nós estamos construindo a ponte que talvez um dia, se tivermos esse mérito, se tivermos essa possibilidade, nos fará comunicarmos com o nosso espírito querido. No mínimo, nós vamos ter sempre aquela sensação da energia, do envio, das trocas energéticas que pouco a pouco nos consolam. Uma segunda pergunta é muito interessante. Podem os espíritos me fazer mal e me prejudicarem se quiserem? Como faço para me proteger? Muito interessante essa pergunta. Deus é perfeito na sua justiça e nas suas leis e não nos deixaria vulnerável à vontade de espíritos malignos ou de espíritos que quisessem nos fazer mal de qualquer maneira, nos prejudicar fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mas nós temos que nos lembrar ao mesmo tempo de que a comunicação mediúnica, ela ocorre pela afinidade, pela vibração, pelo mesmo tipo de pensamento. O que quer dizer isso? Quando eu estou equilibrado, quando eu estou voltado ao bem, quando eu busco as coisas boas, quando eu tenho a prece como mecanismo, quando eu tenho o bem do meu próximo como meu objetivo, eu estou num patamar em que espíritos inferiores não conseguem se comunicar comigo, portanto, não conseguem me acessar. Mas ao mesmo tempo que eu me desequilibro, ao mesmo tempo que eu deixo o meu patamar vibratório descer, que eu me entrego ao desequilíbrio mental, ao desequilíbrio físico, aos vícios, por exemplo, eu estou me dispondo a me comunicar ou a me ligar com espíritos menos dignos. E isso pode, sim, me ocasionar problemas. Não que o espírito vá me agredir ou vá causar a minha morte, mas ele pode reforçar os meus defeitos, reforçar os meus problemas e me conduzir a problemas maiores ainda, que acabarão, sim, me prejudicando física, mentalmente, moralmente. Portanto, a proteção que você encerra a sua pergunta é equilíbrio. Prece, lembrando que Kardec disse, vigiai e orai. Vigiar para o pensamento estar sempre elevado e orar para que ele cresça ainda mais. Assim sempre estaremos protegidos. Continue enviando as suas perguntas para o nosso endereço, que nós teremos prazer em respondê-las aqui neste quadro. Boa noite. A revista Veja, do dia 6 de julho último, trouxe uma ampla reportagem sobre o conhecido médium João de Deus, tendo como mote um câncer que lhe apareceu em 2015 e que agora já está curado. A matéria de 9 páginas faz um retrato completo sobre o trabalho desenvolvido por ele em Abadiânia, Goiás, e ali na reportagem considerado como o mais famoso médium brasileiro na atualidade. Nós relembramos aqui o já dito em outras oportunidades de que mediunidade não é exclusividade do espiritismo. E embora a doutrina espírita seja aquela que seguramente a melhor compreende todos esses fenômenos e que oferece as melhores orientações no sentido de que essa mediunidade seja exercida de uma maneira ética e construtiva para o bem, nem por isso imagine-se que a mediunidade não possa ser exercida de uma maneira séria, construtiva, em outros agrupamentos. João Teixeira de Faria, o João de Deus, é um desses casos. Ele é médium, mas não é espírita. Diz que recebeu inclusive orientações diretas de Chico Xavier, mas se considera católico. Devoto de Santa Rita de Cássia,
tem no seu local de trabalho cristais esotéricos e se diz aberto a todas as crenças. Sua fama decorre das curas espirituais que promove há pelo menos 40 anos. A cada dia de atendimento dele são 1.000 pessoas. E estima-se que ao longo desse tempo todo, 5 milhões de pessoas já tenham sido atendidas. A maioria dessas cirurgias são sem incisões, nem mesmo toque corporal. Somente em casos mais graves, a pedido dos pacientes e passado por uma avaliação dele próprio, é que eventualmente ocorrem cortes. Pessoas famosas são citadas na reportagem como já tendo pelo menos visitado João de Deus. Entre eles, Lula, Hugo Chávez, a atriz Giovanna Antonelli, a modelo inglesa Naomi Campbell, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Aires Brito e um dos atuais da Suprema Corte Brasileira, o Luiz Roberto Barroso. A sua fama mundial cresceu mais depois que ele foi entrevistado pela Oprah Winfrey nos Estados Unidos em 2012. O atendimento é gratuito e ainda há uma distribuição de sopa para os peregrinos. Até porque ele não necessita, porque é considerado um homem rico. Possui fazenda, outros imóveis, do tempo adquirido com os recursos do tempo que ele desempenhava a função, o trabalho de garimpeiro. Somente um composto à base de ervas, que é vendido numa farmácia anexa ao local de atendimento, é que é cobrada uma pequena taxa. Segundo a reportagem, muito condescendente, inclusive, elogiando muito o trabalho deste médium, não há shows, não há drama, não há pregações, não há catarse, é tudo muito simples, muito singelo, muito num local, num ambiente de muita tranquilidade e de muita espontaneidade, de sinceridade e de humildade. Obviamente que na reportagem há muitos outros pontos importantes, mas o que nós desejamos aqui passar é que, além deste resumo, e como conclusão, é mesmo esse aspecto do belíssimo trabalho desenvolvido por João de Deus. Demonstração, exemplo de caridade, de dedicação, de humildade, de respeito e amor por todos aqueles que o procuram. Fala aí, você curou, eu nunca curei. O que cura é Deus. Eu sou apenas um veículo para essa fonte milagrosa que Deus me confiou. Verdadeiramente estamos diante de uma mediunidade transformada em missão, ou medionato, como nós estudamos alguns programas atrás. Oxalá, todos os médiuns, independente quaisquer que sejam as suas faculdades em especial, que pudessem se espelhar no trabalho de João de Deus. Fica aí a nossa dica, de repente, para as pessoas procurarem ainda a revista, ou mesmo online, ver a reportagem completa, porque é bastante elucidativa e, como volto a frisar, dão mostras de que o Espiritismo não tem o ensejo, o desejo, melhor dizendo, de querer dominar, controlar todas essas atividades. A mediunidade pode, desde que seja sincero, ser trabalhada em qualquer circunstância, em qualquer local. Nosso grande abraço, muita paz a todos e até a próxima semana. A editora Espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Lançou no último mês de abril o livro A Espera do Amanhã, A Certeza do Reencontro, de autoria do espírito Antônio Bento e psicografia de Diana Machado. A narrativa romanceada do retorno da jovem Luísa à espiritualidade emociona e provoca reflexão. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba em adepr@adepr.org.br.